Com os sentimentos desta prece, nós agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, e agradecemos ao presente divino, incomparável e grandioso que Ele nos concede, que é o seu próprio Filho Jesus, para que possa nos orientar, nos ensinar a viver. Assim então, Jesus, nosso meigo, doce, bondoso Nazareno, o Rabi da Galileia, que é o motivo maior de nós estarmos aqui, recordando suas palavras, quando ele nos disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos enviaria o Consolador prometido. E é exatamente nesta certeza do envio do Consolador prometido, porque os homens do quarto século ainda não tinham condições de compreender com um pouco mais de profundidade as palavras. Então, nesta bondade suprema, o Pai permitiu que fosse enviado até nós o Consolador prometido, que é esta doutrina consoladora prometida por Jesus, que nos diz que o Pai nos enviaria. E é exatamente nesta condição de aprendizes do Evangelho, não podemos também deixar de recordar quando também foi o próprio Jesus quem nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém, mas ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Então, naquela época, quando Jesus estava fisicamente aos nossos olhos, aqui neste planeta Terra, ele costumava, nos finais de tarde, iniciozinho de noite, como nós estamos aqui hoje reunidos, ele costumava ir para o casarão e reunir com os discípulos. A conversa de Jesus com o povo, ela tinha um grau de aprofundamento, mas quando Jesus sentava-se a sós com os seus discípulos, ele ensinava um cadinho mais, devido já à condição mais especial dos companheiros. E naqueles fins de tarde, início de noite, naquela casa onde reuniam, a caridade, ela chegou a atingir o mais alto grau que poderia, porque Jesus o que fez? Ele simplesmente transformou aquela água de conceitos mais simples que os discípulos já traziam consigo e transformou num vinho puro, de conhecimentos mais profundos, mais enraizados nas leis divinas, porque preparando os discípulos, apóstolos, então, ele estava então já pensando em todos nós, que hoje, ontem, amanhã, certamente precisaríamos e precisamos deste roteiro de aconselhamento que é o Evangelho de Jesus, que não podemos viver sem, que nós diremos que nem só nós tropeçaríamos no dia a dia das nossas vidas, mas que nós ficaríamos, até ousamos dizer, quase que estagnados não porque o Pai não nos deixa estagnar, mas sem uma diretriz, sem um caminho certo, reto, bom e justo. Nós nos questionamos no coração: o que seria de nós?
O que seria de nós se não fosse este consolo que a doutrina nos dá, nos explicando que existe um ontem e que isto hoje tem motivo. Mas é tão maravilhosa essa doutrina e este conselho profundo que ele vem e nos fala que não para hoje, porque tem um amanhã. E que este amanhã vai ser muito melhor. Mas recordando a leitura inicial, ela nos falou que nós precisamos contribuir. Que não é diferente de uma passagem que trouxemos aqui na nossa cola. Nós vamos iniciar recordando que os princípios essenciais trazidos por Jesus a toda a humanidade, eles estão de forma muito clara expostos no Evangelho. Por dois discípulos diretos, Mateus e João. Alguns discípulos conheceram Jesus pessoalmente e conviveram com ele. Outros não, mas Mateus e João aprenderam diretamente com Jesus. Então nós temos o livro de Mateus e o livro de João. Mas também nesses quatro são formados também pelos livros de dois discípulos indiretos, que são Marcos e Lucas, que não conheceram Jesus pessoalmente como Mateus e João, mas eles aprenderam ouvindo dos discípulos que conviveram com Jesus e ouvindo de Nossa Senhora, diretamente dela, as coisas maravilhosas que Jesus fez e ensinou. Então o Evangelho é composto por esses 4 livros. Os outros são epístolas, são cartas. E esses 4 livros nos trazem, o próprio Evangelho nos ensina, que Jesus não deixou nada escrito. Jesus ensinou pela sua palavra, Jesus ensinou pelos seus atos. Então, o Evangelho vem com toda clareza nos trazer os princípios básicos que nós necessitamos hoje e sempre. E o que nós podemos entender das lições de Jesus, de uma forma muito simplesmente resumida, nós podemos dizer que o Consolador prometido por Ele, que já se encontra entre nós, que é a doutrina, nos ensina, em primeiro lugar, que Deus é o nosso Pai e Criador. Criou o universo e tudo o que há no universo. Segundo, tudo gera consequências. Estamos falando da lei de causa e efeito. Nada que nos surge hoje é por acaso, injusto ou sem motivo. Terceiro, nós viveremos para sempre. E a bondade divina então nos permite nós buscarmos a perfeição do Espírito, não perfeição de Deus, mas perfeição de filhos de Deus. E temos muitas, mas infinitas, e como nos diz o Livro dos Espíritos, tantas quantas forem necessárias, vamos chamar de oportunidades, de aprender aquilo que ficou para trás. O quarto, que toda religião e filosofia estão resumidas em uma só palavra, que todos conhecem: amor. Então, o ensino de Jesus, ele tem grande profundidade e extensão. Mas ele é de tal simplicidade que a pessoa pode guardar
dentro do coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, nos disse Jesus, e amar ao próximo como a si mesmo. E então, sentado naquele casarão, em cima de uma pedra, em cima de um cedro, um toco de cedro, com os seus discípulos à sua volta, Jesus respondia perguntas, tirava as dúvidas, consolava, fortalecia. E é o que Ele faz conosco agora, neste instante, quando juntos estudamos Bem-aventurados os misericordiosos. Era uma noite clara, e em reunião familiar na casa de Pedro, o tema da noite era o seguinte: como lidar com as dificuldades que temos no trato com as pessoas? Como estender a boa nova do conhecimento à prática em meio a essas dificuldades? Como instalar este mesmo dom, essa mesma bênção nas nossas mentes, nos nossos corações, mas também auxiliando aos nossos irmãos que possam fazer o mesmo. Este era o tema da conversa da noite em casa de Pedro. Então, como sempre faziam, os discípulos começaram, sabiamente, lógico, a fazer perguntas a Jesus. E João foi um dos primeiros e perguntou a Jesus: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? E Jesus respondeu: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Tiago perguntou: Mestre, e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente, que nos agride fisicamente? Jesus respondeu: um homem que se conduz pela violência deve ou estar louco ou estar envenenado. Devemos auxiliá-lo a se refazer. Judas, por sua vez, muito carinhosamente perguntou a Jesus: Senhor, e quando alguém nos ofende e depois, diante de todos, se reveste numa autoridade respeitável, com aparências de uma pessoa consciente e normal? A resposta de Jesus foi a seguinte: a serpente pode ocultar-se nos ramos de flores, e há vermes que se habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo, ainda assim. Tenha compaixão dele, porque dorme um pesadelo em escuras ilusões, do qual um dia será constrangido a despertar. Deves ampará-lo o quanto puder, para que encontre a felicidade em seu caminho. Outro perguntou: e quando a nossa casa, Senhor, é atormentada por um crime, como procederei diante daquele que me atraiçoou a confiança, que me desonra o nome ou me ensanguenta o lar? Senhor, como devo proceder? Perguntou o discípulo. E Jesus então respondeu: apieda-te por ser um delinquente de qualquer classe,
e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou, porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carrega consigo a abrasadora fogueira na consciência. Uma falta não resgata outra falta, e o sangue não lava o sangue. Perdoa e ajuda. O tempo está encarregado de retribuir a cada criatura de acordo com o seu esforço. Causa e efeito. E um outro discípulo, Tadeu, perguntou a Jesus: Senhor, mas como nós devemos proceder diante da mulher que amamos quando ela se entrega às quedas morais? Jesus olhou com brandura e perguntou: os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só aflitiva punição? Então, após um grande silêncio, Jesus completou dizendo: se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece, no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Se for possível, nós, o Evangelho ensina, devemos, de nossa parte, de nossa contribuição da leitura inicial, o quanto existir em nós, e é diferente em cada um, mas o quanto houver em ti, distribua e tenha paz com todos os homens, com todas as mulheres, com a sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, ou com aquele que você encontra por um breve momento em algum lugar. Nós desejamos muito e ouve-se muito falar de um mundo de paz, principalmente nos dias atuais. Todos nós queremos ter um pouco mais de paz, ter um pouco menos de notícias entristecedoras nos meios de comunicação. Todos os dias nós ouvimos fatos que dói a alma só de nós escutarmos. Falamos tanto de um mundo melhor, falamos tanto de um mundo de paz. Mas o Evangelho nos convida que nós possamos fazer a nossa contribuição para que o mundo seja um mundo realmente de paz. Mas a paz, ela primeiro se inicia em nós, na nossa conduta uns com os outros. Não estamos falando de uma paz, de uma meditação em isolamento. Nós estamos falando de uma paz do convívio entre as criaturas, daquele que vulgarmente ouvimos tirar por menos algumas coisas, que você já pode tirar por menos. Você, com tudo que você já conhece, não precisa mais ficar com aquelas picuinhazinhas, aquelas coisinhas que às vezes nós fazemos questão. Ah,
mas isso, mas aquilo, mas aquele dia, mas aquela hora. Você já pode parar com isso, nós já podemos também, porque já conhecemos algumas coisas do Evangelho, como dissemos acima, tão claro, tão límpido, tão puro, nos convidando apenas a uma coisa só, que é nós amarmos uns aos outros, que é nós lembrarmos aquilo que normalmente não se lembra, é que nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós fomos criados quase que juntos, estamos caminhando juntos, não tem muita diferença entre nós não. Somos todos iguais uns aos outros, com as mesmas necessidades de aprendizado, com as mesmas experiências que vêm nos aprimorar o espírito, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia. E por que então às vezes nós nos pegamos segurando situações, nos prendendo a situações que estão nos corroendo a alma? E se está tão difícil assim, às vezes, esquecer alguns fatos e que realmente foram importantes e que talvez, quem sabe, tenham machucado a alma, mas então vamos tentar nos apegar no Evangelho quando a mensagem nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão, alcançarão misericórdia. Interessante, porque quando rezamos o Pai Nosso, nós pedimos assim, né? Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então vamos inverter, não vamos? Senhor, da mesma forma que eu perdoo os meus devedores, perdoa as minhas dívidas também. Do mesmo jeito que eu faço com o outro, faz comigo. E como nós fazemos com o outro? Vamos um pouquinho para a gentileza? Como que é a nossa gentileza com o outro? Vamos um pouquinho para a paciência? Como que é a nossa paciência com o outro? Porque nós pedimos a Deus que faça conosco do mesmo jeito que fazemos com o outro. Causa e efeito também. Senhor, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí vem Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, e nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia vai ser de acordo com a misericórdia concedida. Deus vai ser conosco assim como nós formos com o outro também. Será que é diferente? Mas às vezes, correndo tanto e esquecidos tantos que nós somos, perdão, é até que horas? Às vezes, esquecidos que nós somos, nós muitas vezes não lembramos que no Sermão do Monte que Jesus fez, Ele nos disse as palavras mais importantes para a nossa vida, em espírito. E quando falamos em espírito, é porque quer estejamos aqui no plano físico, quer estejamos no plano espiritual aqui também, porque o local é o mesmo, só muda a dimensão. Ele nos disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Vocês sabem o que significa bem-aventurados? Sabem. Bem-aventurados significa felizes. Então ele fala: felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos é o tema da nossa noite, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os pacificadores? Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Os limpos de coração vão ver a Deus, os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Será que ouvindo essas bem-aventuranças, não vem aquela vontade assim, de ser mais manso, de ser um pouquinho pacificador, de onde nós formos, procurar tornar o ambiente um pouco mais agradável? Será que não desperta em nós esse desejo que já é o destino para o qual nós somos criados? Sermos espíritos melhores e encontrarmos então a paz. E achando a paz, nós seremos felizes. E encontrando felicidade, nós teremos paz. Nós temos certeza que é isso que você quer. Você quer ter paz, você quer ser feliz. Todos nós queremos. Mas se algumas coisas nos surgem e nós esquecemos que Jesus nos ensinou, olha, faz direitinho, faz a lição de casa direitinho, que eu te ajudo se você tiver dificuldade, e você vai ser assim merecedor de o mesmo acontecer com você. Você vai ser detentor de uma condição que, se nós te encontrarmos fazendo bem, nos ensina Jesus. Porque a lei ensina assim. Quando a cobrança vem chegando para o devedor, mas enquanto o devedor fazendo coisas boas, ou pelo menos tentando aprender a fazer coisas boas, a misericórdia fala assim para a cobrança: espera um pouquinho. Agora não. Olha o que o devedor está fazendo. Está tentando melhorar, está buscando fazer o bem, está tentando ser uma pessoa melhor. Então a misericórdia diz assim àquela dívida: aguarda um pouquinho. Talvez, quem sabe, eu te deixo vir depois. E se eu te deixar vir, quem sabe eu faço uns abatimentos? E aquela dívida se torna uma dívida. Porque o amor cobre a multidão de pecados. E a doutrina espírita vem e nos fala: fora da caridade não há salvação. Por quê? Por que será então que fora da caridade não há salvação? Se quando nós buscamos fazer a caridade, ainda que não seja com todo o amor, que seja com aprendizado, porque nós estamos aqui aprendendo, quando nós buscamos fazer o bem ao próximo, nós estamos exercitando em nós todas as virtudes que compõem o amor. Porque o que é o amor? Eu me lembro que quando eu era pequenininha, quer dizer, pequenininha não, né? Eu ainda sou pequenininha, mas quando eu era criancinha na escola, a tia ensinava a fazer aqueles conjuntos. Conjunto de frutas, conjunto de números. Lembra essa fase da escola, lá no primeiro, segundo ano primário? Conjunto de letrinhas, das vogais, das consoantes. Conjunto das vogais, e tinha as vogais lá dentro. O amor não é diferente disso. O amor é um conjunto de todas as virtudes. Todas as virtudes neste conjunto formam o amor. Então, quando nós buscamos fazer o bem ao outro,
Nós estamos exercitando, muitas vezes, paciência. Porque às vezes o outro que está recebendo nos solicita paciência, nos solicita compreensão, que às vezes nós não temos, mas nós nos seguramos ali, e esse segurar é aprendizado, que daqui a pouquinho nós não vamos ter que nos conter, porque nós vamos compreender o outro. E compreender o outro por quê? Porque nós vamos aprender que da mesma forma que o outro tem imperfeições, nós também temos. Talvez não as mesmas, talvez em proporções diferentes, mas todos nós somos aprendizes neste grande planeta, casa que o Pai nos concedeu para nós vivermos esta jornada. E não existe aquele tempo que às vezes nós precisamos ali marcar no relógio. Nós sabemos que é uma convenção nossa, porque nós precisamos dele. Nós sabemos que o que há é a existência nossa, e que às vezes nós estamos aqui, às vezes nós estamos ali no universo, às vezes revestidos de um corpo físico, às vezes fora dele. É como o aluno na escola, ele começa o primeiro ano numa sala de aula, daqui a pouco ele passa para outra sala de aula naquela mesma escola, já estuda algumas disciplinas um pouquinho diferentes, daqui a pouco ele vai para outra, tem professores novos, disciplinas novos, aprendizados interessantes, mais profundos. Daqui a pouco ele está no quarto, sétimo e chega ao oitavo ano, mas dentro da mesma escola, só que às vezes está aqui, às vezes está ali. Esse ensino é mais superficial, aquele já está mais aprofundado. E assim somos nós no universo, pairando em condições que são as nossas condições atuais, mas que nós precisamos estar às vezes aqui, às vezes ali, no plano físico e espiritual, porque a nossa necessidade ainda solicita. E estamos conversando hoje sobre a misericórdia, sobre o perdão. E iniciamos falando de amor. E talvez alguém possa até ter se perguntado, mas aonde está o perdão nessa história? Onde está o perdão? Se não dentro do amor. Quando o Senhor nos convida, amai-vos uns aos outros, como irmãos, como eu vos amei. Vocês são irmãos. O pai e a mãe não falam assim para os filhos? Vocês têm que gostar um do outro, vocês são irmãos. Eu lembro, a gente criança com meu irmão, às vezes a gente se pegava, era um ano de diferença. Aí papai e mamãe vinha. Vocês têm que parar com isso, vocês são irmãos, não pode ficar brigando não. Essas coisas de família, de criança, né? O bombom é meu, o batom é do outro, eu quero, né? Aquela briga de criança boba, coisa de criança, mas que na época era importante para nós. Eu queria o batom, e ele cortava no meio direitinho, o maior pedaço era dele, o menor era meu. E a gente às vezes se pegava, mas é o mesmo que o Pai fala conosco. Vocês são irmãos uns dos outros. Por que tanta discórdia? O que há são apenas diferenças por causa do aprendizado de cada um. Mas são irmãos. Por que não conviver bem uns com os outros? E às vezes alguns se perguntam, nossa, mas amar? Mas então quer dizer que eu tenho que amar todas as pessoas? Mas como se eu não conheço todas as pessoas? O planeta tem bilhões de pessoas, 7 bilhões e tanto de pessoas. Como é que eu vou amar quem eu não conheço? E nós nos perguntamos realmente, como nós vamos amar quem nós não conhecemos? Se nós às vezes não conseguimos amar quem está do nosso lado, como que nós vamos desculpar, nem vamos dizer perdoar agora, se nós não conseguimos às vezes desculpar
quem convive ao nosso lado. Então a mensagem nos diz que nós precisamos amar uns aos outros, porque quando você perdoa, você muda, você se transforma, e você se transforma numa pessoa melhor. E quem de nós não quer ser uma pessoa melhor? Você também quer. Todos nós queremos. Se for possível, quanto estiver em vós, o quanto existir no seu coração, tende paz com todos os homens. Observa que o versículo, ele não fala, você tem que fazer, você tem que ter, você tem que conviver. Ele é muito gentil. Ele nos diz assim, e está copiadinho aqui, igualzinho do Evangelho. Se for possível, se você conseguir, tenta, se esforça, e se você conseguir, o quanto existir no seu coração, tenha paz com aquele que está perto de você. Então ele está nos convidando aqui de uma forma implícita a nós tentarmos algumas vezes a viver em paz uns com os outros, a nós tentarmos outras vezes a compreender melhor uns aos outros. É tão bom quando alguém nos compreende. É tão bom quando alguém nos perdoa. É tão gostoso quando alguém nos vê numa situação embaraçosa e tem aquela paciência conosco. É ou não é? Mas às vezes nós solicitamos mais do outro do que às vezes nós estamos em condição de oferecer. E por vezes batemos o pé, querendo do outro uma postura que nós ainda estamos aprendendo. Nessa conversa que nós estamos tendo a respeito do perdão, Jesus, certa vez conversando com os discípulos, e foram tantas, os discípulos perguntaram a Jesus que ele explicasse sobre o perdão. E ele então explicou. Ele explicou, iniciando a sua fala, dizendo que o perdão é divino e que é a base para desembaraçar o espírito de sentimentos, por vezes destruidores. Jesus ensinou as consequências do perdão para quem perdoa e para quem é perdoado. Então ele nos ensinou alguns passos que nós vamos ler. Ele fala assim: uma pessoa violenta, quer por natureza ou quer por perturbações espirituais, ela sente um clima benfazejo quando o outro a perdoa. Com os outros esquecendo o seu erro, as suas ofensas, ela começa a compreender o valor do perdão. Compreendendo cada vez mais o valor do perdão, ela passa a se envergonhar de si mesma, daquela violência, daquela agressão que faz.
E ela começa a ter vergonha, porque os outros a perdoam tanto. E ela começa a sentir vergonha das suas atitudes e fica constrangida. E nesse constrangimento, ela começa a procurar a se modificar. E se modificar como? Então ela começa a querer fazer o bem. De alguma forma. E para justificar o tribunal da consciência que se sente ofendido, ela começa a fazer o bem e a querer que os outros vejam que ela está fazendo o bem. Observe então que isso não é errado, isso faz parte do nosso processo de aprendizado. E então ela passa a querer que os outros a vejam fazendo bem, mas para justificar a consciência que acusa, você não está agindo certo, muda a sua atitude, porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, livro dos Espíritos. Então, ela fica empenhada a se desculpar praticando boas ações. E praticando boas ações, ela começa então a se ajustar no caminho da fraternidade. E para se desculpar cada vez mais com a consciência que acusa as faltas cometidas, a caridade é uma fuga. A consciência acusa, eu vou lá e faço a caridade. A consciência acusa, eu vou lá e faço a caridade. E ela passa a aprender o que é gratidão. Por quê? Porque quando ela faz caridade, o outro fala o quê? Nossa, muito obrigado. Nossa, como você me ajudou. Foi Deus que te mandou aqui. Deus te abençoe. Deus te ampare. E ela começa a sentir-se bem nesse clima de gratidão que o outro te proporciona. Então, ela começa a sentir felicidade de quem faz a verdadeira caridade, porque aos poucos ela vai aprendendo o valor da gratidão e as bênçãos do amor. Isso tudo porque você lá atrás perdoou. Tudo isso vai acontecer por causa do seu perdão. E não são palavras nossas, são palavras de Jesus. Se for possível, o quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Nós sabemos que a vida pertence a Deus. Mas também nós sabemos que a qualidade das nossas vidas depende de quem? Depende de nós. Depende do que nós fazemos das nossas vidas. Depende do que você faz da sua vida. E o que você está fazendo da sua vida? Como tem sido a sua postura nos últimos dias? Bezerra de Menezes, uma vez, conversando em casa de Quintino Bocaiúva, estavam numa sala reunidos e de repente entra uma pessoa na sala e diz: doutor, o rapaz do acidente está lá fora com o policial. Então, foi dito pelo político que mandasse o rapaz com o policial entrar. E Bezerra assistindo.
E o moço então disse àquele homem: doutor, perdoa-me o meu erro. Eu sou pai de 2 filhos. Eu não tinha qualquer má intenção. Me perdoa a minha falta. Por amor, me perdoa. E então, Quintino Bocaiúva disse: de modo algum. Mesmo que o seu ato tenha sido mera imprudência, você não ficará sem punição. E percebendo que Bezerra de Menezes, ao ouvir aquelas palavras, demonstrou sentir-se mal, ele olhou para Bezerra e falou: Bezerra, eu não perdoo. Definitivamente, Bezerra, eu não perdoo o que ele fez. E disse Bezerra: você não perdoa. Sentindo-se reprovado, ele falou: não, eu não perdoo, Bezerra, eu não perdoo erro. Ou você acha que eu estou fora do meu direito? Bezerra então falou as seguintes palavras, que vocês nunca mais vão esquecer: meu amigo, você tem pleno direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aquele homem então baixou a cabeça, refletiu por alguns segundos e de coração ele falou que soltasse o homem, que o caso estava liquidado, e disse ao rapaz que ele voltasse então e iniciasse uns trabalhos na cozinha, que vestisse o seu uniforme e voltasse a trabalhar. E então Bezerra e o seu amigo voltaram à conversa que estavam tendo no início e continuaram conversando. Mas também houve um fato em que diz e conta Chico Xavier que, próximo a Pedro Leopoldo, uma viúva viu repentinamente entrar em sua casa o corpo do seu filho, que acabara de ser assassinado. Isso é fato. O outro de Bezerra também foi um fato. Nós estamos trazendo contos, são fatos. E então, a dona Joaninha Gomes, amiga de Chico Xavier, mas já desencarnada em espírito, convidou o Chico Xavier a ir naquela noite visitar esta viúva. E então Chico Xavier foi, acompanhado por dona Joaninha Gomes. Chegando lá, aquela senhora desditosa os acolheu e era noite de fazer o culto no lar. Todos se acomodaram, abriram então ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu exatamente no item 14 do capítulo 10. Perdão das ofensas. Chico Xavier ia começar a leitura quando então alguém bateu a porta. A senhora viúva levantou-se, pediu que todos aguardassem, abriu a porta e se deparou com um mendigo, verdadeiramente um mendigo, pedindo comida, pedindo agasalho. Ela então disse que ele entrasse, sentasse e aguardasse um pouquinho. E então assim foi. Fizeram então a leitura, fizeram a prece e iniciaram o culto no lar, conversando sobre o tema da noite, perdão das ofensas. E em se tratando de perdão das ofensas, a viúva, com o filho que tinha acabado de ser assassinado, um dos irmãos que estavam participando daquela pequena assembleia de culto no lar na casa dessa senhora, ele perguntou a ela se ela já havia desculpado o infeliz que havia morto seu filho
cujo nome passaram a falar várias vezes durante o culto. E a viúva então falou: olha, pelo menos o Evangelho nos diz que nós devemos perdoar. Resposta tão sábia. O mendigo então perguntou: pois a senhora é a mãe do morto? E trêmulo, ele acrescentou que ele mesmo era o assassino. E passando a chorar e a pedir de joelhos. A viúva, igualmente em pranto, avançou maternalmente para ele e falou as seguintes palavras: não me peça perdão, meu filho, que eu também sou uma pobre pecadora. Roguemos a Deus para que Ele nos perdoe. E em seguida, ela trouxe a este homem agasalho, um prato de comida quentinho. E então, este homem transformado saiu do culto do Evangelho no lar e, junto com todos, decidido por si mesmo, foi se entregar à justiça. No dia imediato, a dona Joaninha Gomes, aquele espírito que convidou Chico a ir à casa da viúva, veio contar que, voltando ao lar daquela jovem viúva, com Chico Xavier, o convidou para ir lá, disse que a viúva contou que naquela noite ela sonhou com o filho. E o filho, no seu sonho, disse que ele próprio havia trazido o seu assassino ao lar da sua mãe, para que ela pudesse, nesse regaço de mãe, auxiliá-lo na bondade e no socorro, no entendimento e no perdão. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra que vem do latim miseratio, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Misericordioso é um coração compadecido. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, vocês, alcançarão misericórdia. Que Deus nos abençoe.